Cobertura Expo Direto Cotrijal 2019. Patrocínio Bayer, BASF e Cotrijal. Estamos de volta com a nossa programação direto da Expo Direto Cotrijal 2019. Nesse momento nós temos o prazer de receber aqui no nosso estande o pesquisador Sérgio Schneider, ele que é da AgriPlus, que fica lá em Santa Rosa, aqui no estado do Rio Grande do Sul, e está aqui na feira a convite da BASF. Então, Sérgio, muito obrigada pela sua participação. Seja bem-vindo aqui ao nosso estande. Obrigado pelo convite, é uma satisfação poder estar contribuindo nesta Expo Direto, com vários assuntos aí ligados à nossa agricultura e para trazer sucesso ao nosso produtor. Tá certo, obrigada. Ô Sérgio, e o tema que a gente vai trazer a partir de agora é muito importante e interessante para o produtor, e só para a gente contextualizar, você era amigo de longa data de um conhecido nosso muito querido que nos deixou o ano passado, que é o professor Dirceu Gassen. Exatamente, eu tive o privilégio de conviver quase 40 anos com o nosso saudoso Dirceu, e trabalhando sempre em pesquisa com ele, e desde 2014 nós montamos uma área particular de pesquisa em Santa Rosa, a qual agora, após o seu falecimento, eu conduzo de forma particular, mas trabalhando dentro das linhas e conceitos que ele vinha trabalhando e preconizava para o nosso agricultor, para que nós tenhamos mais sucesso na nossa agricultura. Com certeza, e como diria também Dirceu Gassen, que produtividade é o conhecimento aplicado por hectare. Então, já queria destacar com você, Sérgio, a gente vai falar agora sobre esse manejo no sistema produtivo para a gente garantir essas altas produtividades. Considerando hoje a soja, que é a principal cultura no Brasil, como é que está caminhando isso? Qual que é o nosso rendimento médio atualmente? Se nós olharmos, nós temos um crescimento considerável em produtividade e sucesso geral no Brasil como um todo, principalmente no Rio Grande do Sul, nós temos evoluído. Mas não basta só evoluir num processo inicial e termos bons produtores. Porque se nós olharmos a produtividade média do Rio Grande do Sul, ela fica em torno de 50, 55 sacos por hectare, mas nós também sabemos que tem bons produtores que estão colhendo 60, 70. Mas também, por outro lado, se nós olharmos a genética, nós temos genética para colher 100 sacos por hectare. Isso não está acontecendo e nós precisamos buscar isso e ver aonde estão os gargalos, ou os atrapalhos, ou os ruídos, que às vezes nos tiram parte da produtividade, e é o que o nosso produtor também espera, que nós que geramos ciência, conseguimos colocar à disposição dele aquelas ferramentas que realmente possam ajudar ele a chegar nessas produtividades dos 100 sacos, os tão esperados. E como é que a gente está nesse sentido também, Sérgio? Quais os detalhes que a gente precisa ainda acertar para que cada planta realmente consiga expressar todo esse potencial produtivo? Bom, exatamente dentro dessa linha de pesquisa que eu e o Dirceu trabalhamos nesses quase 40 anos, e nós vamos continuar de forma particular lá em Santa Rosa, conduzindo esses trabalhos, principalmente em 3 pontos básicos. Nós enxergamos que ainda tem ruído e que o produtor precisa melhorar, e que nós da assistência técnica ou da consultoria precisamos estar mais perto do produtor, fazer ele entender esses processos para que ele possa adotar e assim elevar suas produtividades. Nós podemos elencar que são 3 fatores básicos. Na verdade, nós temos 4 fatores quando nós falamos aí basicamente da produção de grãos ou da soja nesse momento. O primeiro deles nós poderíamos dizer assim, que é os processos de proteção, que é manejar invasora, praga e doença. Eles são tão importantes quanto os outros 3 que nós vamos mencionar, mas esses fatores não aumentam a produtividade. O manejo, a proteção de praga, doença, invasora não aumenta a produtividade. Mas se nós não fizermos eles de forma essencial, de forma correta, nós vamos estar diminuindo cada vez mais o potencial produtivo da nossa soja. Então, aqueles fatores ou componentes que estão na nossa mão, que são de nossa dependência, nós é que vamos, à medida que nós colocamos a nossa sementinha no solo e saímos com o nosso equipamento da lavoura, nós estamos parando de ajudar a nossa planta a aumentar a produtividade. Nós estamos dali para frente, depois que a planta germinou,
nós só estamos mais protegendo ela. Então, nós precisamos olhar mais, discutir mais os processos que ajudam essa planta, entender ela e ver como nós podemos melhorar para que ela produza o nosso 100 sacos por hectare. E aí nós podemos começar elencando o primeiro deles, que é processo de produção, que é a qualidade do nosso solo. E quando nós falamos em qualidade de solo, nós sempre temos que analisar 3 pontos: a qualidade química, física e biológica. A qualidade biológica é quando nós se referimos à vida, à microvida, aos micróbios, aos organismos que estão nesse solo. E isso está diretamente ligado à quantidade de palha. Quanto mais palha nós tivermos nesse solo, mais vida nós vamos ter e menos problemas, tanto de pragas como invasoras, nós vamos ter nesse solo. O segundo é o aspecto relacionado à parte química. E a parte química são os fertilizantes. Aí nós temos várias empresas, vários trabalhos sendo desenvolvidos, né? Precisa melhorar, sim, mas já tem um bom conhecimento sobre isso, né? Por exemplo, agricultura de precisão, fazer análise de solo, isso já é bem mais trabalhado. O terceiro aspecto da qualidade de solo, e que para nós, vamos dizer assim, é onde é que está a maior dificuldade de nós manejar, e o que mais, do nosso ponto de vista, está interferindo na produtividade, é a parte física. O que é a parte física do solo? É a compactação, o adensamento. A ferramenta que nós normalmente usamos como profissional para mostrar para o produtor que está compactado o solo, não está mais convencendo nem a nós nem a ele. Quer abrir uma trincheira, mostrar com uma ferramenta, um canivete, uma faca, e dizer, ó, nesse ponto você tem uma compactação. Aí o produtor nos questiona, mas e o quanto essa compactação desse meu solo está interferindo na produtividade? Então a gente não consegue, nós não temos ainda uma ferramenta digital que possa nos dar esse suporte para nós poder chegar na propriedade dele após 2, 3 dias de chuva e dizer, ó, meu senhor, meu produtor, nessa tua lavoura, nós temos uma compactação X, que essa compactação está interferindo em tantos % da tua produção. Com certeza, se tiver isso, o produtor vai sentir mais, vai refletir e nós vamos ter mais argumentos para que ele mude o sistema, faça a rotação, que é o ponto principal que a gente trabalha, faça mescla de coberturas, principalmente de inverno, que hoje, vamos dizer assim, é o chavão da nossa agricultura para nós ir melhorando o nosso solo, reduzindo os problemas, principalmente doenças radiculares em soja, é a mescla de culturas, coberturas de invernos, né, espécies diferentes, para que nós podemos ir melhorando esse solo lentamente. O segundo seria a parte de rotação de culturas. Alguns estados, o Cerrado, que planta soja e milho safrinha, tem alguns benefícios nesse sentido. O Rio Grande do Sul tem várias regiões que se planta pouco milho. Várias regiões, municípios plantam menos de 10% da sua área com milho. Quer dizer, como é que vamos melhorar esse solo sem ter culturas, coberturas tipo milho, que tem um sistema radicular fantástico e que possa nos ir melhorando esse solo e diminuindo a compactação. Esse ano no Rio Grande do Sul nós tivemos em várias regiões problemas de implantação da soja, problemas com excesso de chuva, problemas de doenças, e o que reflete isso? Para mim, basicamente, 2 pontos: pouca palha e o segundo, o solo mais compactado. Se nós tivéssemos, e a gente tem informações de produtores que tiveram ou que têm um solo melhor, não tiveram praticamente problemas com replantio. Por quê? Porque onde tu tem palha, onde tu tem um solo com estrutura melhor, menos compactado, tu ameniza em muito esses problemas. Então isso é um aspecto fundamental, ele não é um processo simples de se trabalhar, de convencer o produtor e do produtor adotar as técnicas. Mas a gente sabe que bons produtores, aqueles que estão em patamares de produtividade acima dos 70 sacos por hectare, com certeza esse produtor tem mais palha e tem um solo com menos compactação. Então esse é o primeiro ponto, né, dos 3 que nos preocupa muito e que precisa ser trabalhado. Sérgio, só para, desculpe até te interromper, mas quando a gente fala de solo, essa questão de compactação ainda é um grande desafio do produtor? Esse é o maior desafio que eu vejo, e não só para o Rio Grande do Sul, para o Brasil como um todo. Esse é um dos grandes problemas que nós temos, e a dificuldade de fazer o produtor entender é porque nós não temos uma ferramenta
concreta de dizer para ele o quanto a compactação do solo dele, daquela gleba, daquela lavoura, está interferindo na produtividade dele. A gente ainda não consegue ter essa relação. Não conseguimos ainda. Mas onde assim, está se trabalhando, tem evoluções, mas é um processo mais lento, mais demorado, mais difícil de convencer o produtor. Agora, o segundo ponto que a gente conversava até mesmo antes de gravar essa entrevista, você falando também qualidade de semente. Isso é muito importante para o produtor, né, Sérgio? Sem sombra de dúvida, não só para o produtor, para a sua lavoura e para o seu teto produtivo. Por que qualidade de semente é importante? Vou dar um exemplo prático. Hoje, as empresas que produzem semente, de modo geral no Brasil, está se trabalhando com uma ideia de vigor, não só mais germinação, mas também de vigor, por exemplo, de 80%. Mas se eu pegar um lote de sementes com 80% de vigor e plantar ele, quando essas plantas germinarem, você vai ver que dentro dessa lavoura tem plantas mais raquíticas e tem plantas melhores. Se você pegar e identificar as plantas mais fracas e as plantas melhores, e nós já fizemos isso com o Dirceu há vários anos e continuamos fazendo isso, você vai ver que no final, colhendo essas plantas fracas separadas e as plantas boas separadas, você vai ver que você pode chegar a ter até 17, 20 gramas de grão de diferença de uma planta fraca para uma planta boa. Se eu analisar, por exemplo, 18 gramas, tá, e considerar que isso seria uma planta por metro quadrado e transformar isso por hectare, isso dá 3 sacos. Então você vê que só na diferença de uma planta fraca para uma planta mais vigorosa, eu posso ter e tenho na lavoura, na propriedade, esse diferencial produtivo. Então nós precisamos trabalhar e chegar em qualidade de sementes melhores, e não só por causa desse aspecto do vigor, mas também da sanidade. Nós precisamos ter uma semente mais sadias e também conhecer em cada lote de semente quais são os tipos de fungo, de patógeno que estão presentes, para daí, em função do tipo de patógeno, eu fazer um tratamento de semente específico para o controle daquele patógeno. Sim. Então nós precisamos melhorar esse aspecto de semente, que sem sombra de dúvida ele também está interferindo no nosso potencial produtivo. Então o produtor tem que ficar realmente de olho na qualidade dessa semente e cobrar o seu parceiro ali, seu sementeiro, tem que ter essa cobrança e essa fiscalização também. Sem sombra de dúvida, isso depende do consumidor, que é o produtor, né, em parceria com o seu fornecedor de semente, e trabalhando e buscando sementes de melhor qualidade, porque isso vai dar resposta na sua lavoura. E nosso terceiro item, então, seria plantabilidade. O que isso quer dizer, Sérgio? A palavra plantabilidade, é assim, até uma palavra bonita, né? Sim. Plantabilidade. Mas nós vamos transformar isso para o nosso ouvinte, telespectador, em termos bem simples. Na verdade, plantabilidade, o processo principal que a gente discute é velocidade de plantio. Mas a velocidade de plantio, ela está relacionada com outros fatores no momento desse plantio. Vamos fazer a seguinte hipótese, que a soja se planta aí com velocidade de 5 a 7 km por hora. O milho se planta com velocidade menor. Mas vamos pegar assim que a soja, um bom produtor, vai plantar a 5 km por hora. O que isso significa na prática e qual é a relação que tem isso com a semente e os processos que eu estou fazendo naquele momento? Se eu pegar 5 km por hora, isso significa na prática que eu estou andando a cada segundo 1,4 metros de distância. Bom, quando se fala daí que tu percorre 1,4 metros em um segundo, aí você vê que mudou toda a relação. Porque andar 1,4 metros em um segundo, isso é bastante. Quer dizer, isso é rápido. Agora, o mais importante é se entender de que nesse tempo, nesse 1 segundo que eu andei 1,4 metros, o que o meu operador, o que eu como produtor, em cima do trator com a plantadeira, o que eu tenho que fazer, o que acontece? Nesse tempo, nesse 1 segundo que eu andei 1,4 metros, eu tenho que com a plantadeira abrir, primeiro cortar a palha, abrir o sulco, distribuir a semente, o número de grãos que eu quero por metro, largar eles a profundidade uniforme, largar também o adubo e fechar o sulco.
Então você vê que nós temos uma atividade importantíssima, fundamental, nesse tempo que é a velocidade de plantio. E o produtor, nós sabemos que muitos produtores, né, eles mesmos falam para nós que a estrutura operacional que ele tem não comporta ele plantar mais devagar, porque ele não tem equipamento suficiente. Então ele tem que andar mais ligeiro para aproveitar ou a umidade do plantio ou aproveitar a janela de plantio que ele tem. Mas está totalmente errado. Então tem que fazer investimento e ter equipamento suficiente para fazer um plantio adequado, porque esse sim é um dos principais fatores, e eu volto a frisar. A relação nossa com a semente, com o processo de produção que nós podemos ajudar a planta, termina quando nós saímos com o trator e a plantadeira da lavoura. Dali para frente, nós temos ainda processos pequenos de ajuda de produção. O resto é tudo proteção. Isso a gente tem visto e nós precisamos melhorar, continuar incentivando, continuar trabalhando nesses aspectos para que o nosso produtor entenda isso e melhore esses processos. Nós não temos dúvida que os bons produtores que já estão colhendo 70, 80 sacos por hectare, eles fazem de forma, talvez não 100%, mas de forma melhor que outros produtores esses processos, e na média eles estão colhendo sem gasto maior de investimento, talvez em até algumas situações com gasto menor, tendo uma receita no mínimo de 15 até 20 sacos a mais por hectare do que outros produtores. Então isso faz diferença e precisa ser discutido, trabalhado junto aos nossos produtores. Como o Dirceu diria, né? O capricho que faz toda a diferença. Faz toda a diferença. É uma nova forma, Sérgio, do produtor olhar as atividades que acontecem dentro da propriedade e mudar a forma como a gente faz o plantio da soja também? Na verdade, eu diria assim, não é uma mudança de forma de olhar. Tá? É só uma continuidade de nós ir insistindo com o produtor nesses aspectos, que o produtor já sabe, ele já ouviu falar disso. O Dirceu era um que era incansável, tá? Falador desses aspectos. Então nós vamos continuar insistindo também nesses aspectos, porque eles são importantes. O produtor, vamos dizer assim, ele escuta, ele tem escutado isso, mas às vezes quando chega lá no momento do plantio, em função até às vezes de uma condição climática, ou que nem eu falei, da estrutura operacional que ele tem, aí a ação dele no momento é diferente do que aquilo que a gente vem pregando, ou às vezes até do que ele gostaria de fazer, aí por uma circunstância ou outra, não tem jeito, eu tenho que plantar rápido, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Então, depende dele, da consciência do produtor, mas principalmente da nossa insistência como pesquisador, como consultor, como assistente técnico, sempre ficar frisando para ele: produtor, você tem que ter cuidado com qualidade de solo, compactação, com qualidade de semente, com plantio, velocidade de plantio, todos os fatores que envolvem isso, porque isso faz diferença na sua lavoura. O restante é manejo, é proteção. Proteção tem que ser bem feita, não resta dúvida. Mas o que importa é que está na mão dele a decisão do maior ou menor potencial é justamente nesses processos. Ô Sérgio, só para a gente finalizar então, é bom para o produtor que está nos acompanhando nesse instante, que a gente está fazendo colheita aqui no Rio Grande do Sul, mas daqui a pouco a gente já começa esses preparativos para a próxima safra de soja. Então, dá para a gente colher já na próxima temporada 100 sacos de soja por hectare? Não digo 100 completo, mas bons produtores, ali, pelo menos passar dos seus 60 para os 70, e os melhores de 70 para 80 e alguns chegar a 90, sim. Normalmente nós temos como profissional, e o produtor principalmente, diz assim: mas tudo depende do clima. Eu concordo que depende do clima, mas se nós analisarmos os últimos 5 até 6 anos, o Brasil como um todo, exceto uma ou outra região, o Paraná teve algumas regiões com frustração esse ano, com estiagem, mas de modo geral, e principalmente no Rio Grande do Sul, nós tivemos chuvas boas, bem distribuídas nos últimos 5 anos. E como é que a produtividade média continua dentro desses patamares? Os bons produtores estão evoluindo. Por quê? Porque eles estão adotando essas práticas simples, melhorando na sua produtividade e estão evoluindo. Os outros produtores é que nos preocupam e nós queremos que eles atentem a esses aspectos e começam a buscar junto à assistência, aos consultores, à pesquisa, de que forma ele pode e deve melhorar para se manter viável, inclusive
ter mais sobra, mais receita, e ter uma vida mais saudável na sua propriedade. Porque nós só temos, vamos dizer assim, uma vida boa quando nós tivermos receita, tivermos dinheiro. E às vezes depende de um capricho a mais para ter essa receita final. Com toda certeza. Sérgio, queria agradecer muito a sua participação aqui conosco, por contribuir com o nosso trabalho, trazendo esse assunto tão importante aqui em discussão, levando essa informação de qualidade para o produtor. Então, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Nós que agradecemos a oportunidade e queremos dar sequência a várias coisas que o nosso mestre trabalhava de forma fantástica. Sim. Nós queremos dar continuidade, porque realmente isto vale a pena e dá resultado. Mais uma vez, obrigado. Tá certo, obrigada, Sérgio. E você continue ligado, porque nós voltamos daqui a pouco com a nossa programação direto aqui da Expo Direto Cotrijal 2019. Cobertura Expo Direto Cotrijal 2019. Patrocínio Bayer, BASF e Cotrijal.